que são afinal esses augúrios do Pennywise? E o que é que isso tem a ver com os monstros mascarados que queimam a boate Black Spot e de quebra com um poema da Emily Dickinson, a poeta do século XIX, que provavelmente nunca imaginou que ia ser chamada num vídeo sobre It a Coisa? Vem nessa viagem comigo que eu te explico. Naquela cena da série em que a comunidade dos nativo-americanos se reúne, eles explicam que o ciclo atual da coisa está mais brando do que os ciclos anteriores nos quais ela despertava para matar. Só que eles têm notado que os moradores de Derry estão agindo de forma mais agressiva, mais violenta, o que quer dizer que o augúrio está se aproximando. E é explicado que esse augúrio é como um último grande evento sangrento que marca o fim de um ciclo, ou seja, a coisa desperta, se alimenta, espalha violência pela cidade e esse processo vai se intensificando até culminar num sacrifício enorme que fecha o ciclo e faz a criatura voltar a dormir. No livro, o Mike Hanlow, que é quem escreve os interlúdios, não usa a palavra augúrio, já que ele não tem esse vocabulário mais ritualístico dos indígenas. Ele usa outra expressão que é sacrifício monstruoso, mas ele explica exatamente esse mecanismo em trechos como esse aqui. Pelo que consigo determinar, aquele incêndio do qual meu pai escapou por pouco encerrou o ciclo de assassinatos e desaparecimentos que ocorreu nos anos 1929 e 30, assim como a explosão da siderúrgica encerrou um ciclo 25 anos antes. É como se um sacrifício monstruoso fosse necessário no final de cada ciclo para acalmar a força terrível que trabalha aqui, para fazer com que a coisa adormeça por mais um quarto de século aproximadamente. Mas se é preciso um sacrifício assim para encerrar cada ciclo, parece que um evento similar é necessário para fazer um ciclo começar. Lembrando que no livro o incêndio da Black Spot acontece em 1930, enquanto na série eles mudam para 1962. Mas isso não altera o conceito. O Pennywise estava lá guiando aquelas pessoas pelo caminho que levaria a mais um sacrifício monstruoso, só um dentre tantos ao longo da história de Derry, como o massacre da gangue Bradley e a explosão da siderúrgica Kitchener na caça aos ovos de Páscoa. E aí vem um ponto que eu acho muito interessante. Na série, quando os indígenas chamam isso de augúrio, isso encaixa perfeitamente com um dos temas no subtexto do livro, a noção de que existem forças maiores operando na natureza, forças às quais os seres humanos podem se conectar espiritualmente se aprenderem a respeitar. Quando a série coloca os nativo-americanos se identificando como filhos de Maturin, ela está mostrando que aquela comunidade encontrou uma forma própria de observar na natureza os sinais dos ciclos de entidades como a coisa. No mundo real, entre diversas culturas nativo-americanas, o conceito de augúrio para esses povos não tem a ver com adivinhação formal no estilo da Roma antiga, onde os augúrios tinham a ver com sacerdotes e rituais rígidos. A lógica dos indígenas é outra, é a interpretação simbólica dos sinais do ambiente natural. Então são animais, padrões climáticos, eventos cósmicos, comportamentos inesperados, tudo isso é entendido como parte de um diálogo espiritual entre o ser humano e o mundo. A natureza funciona como um livro aberto que está sempre entregando mensagens, e essas mensagens ajudam a guiar a comunidade sobre perigos, mudanças de ciclo e transformações profundas. A série puxou muito bem essa ideia e conectou com o Pennywise, porque para esses povos que se chamam de filhos de Maturin, o despertar da coisa é percebido exatamente através desses sinais. A água do lençol freático que eles dizem na série que está contaminada, o comportamento agressivo dos moradores, a aproximação de um grande evento sangrento. Eles observam o mundo natural porque é ali que esse tipo de força se manifesta. E aí vem um detalhe que eu gosto demais na construção do King no livro. Mesmo sem usar a palavra augúrio, quando o Mike vai explicar esse sacrifício monstruoso do incêndio da Black Spot, o interlúdio aqui abre com uma epígrafe da Emily Dickinson, do poema Um Pássaro Apareceu no Caminho, que diz: um pássaro apareceu no caminho, ele não sabia que vi, ele partiu a minhoca no meio e comeu o bicho bem ali. A Emily Dickinson foi uma das maiores poetisas da literatura norte-americana, conhecida por uma escrita muito introspectiva e pela forma como ela observava a natureza como se estivesse registrando pequenos milagres e pequenas violências do cotidiano. Ela escrevia muito sobre morte, sobre o invisível e sobre esses encontros breves entre o humano e aquilo que é feroz por instinto. Então, a natureza no universo da Dickinson não é boazinha, ela é verdadeira, ela é exatamente o que é. E esse poema em particular descreve algo simples: um pássaro aparece no caminho, parte uma minhoca ao meio e come ali mesmo, sem consciência moral, sem culpa, sem maldade. Ele só existe do jeito que a natureza programou
poemou. O King coloca esse poema como epígrafe porque ele está dizendo que existem criaturas no mundo que são assim, elas agem dentro da sua natureza. E isso não significa bondade ou maldade, significa instinto, sobrevivência, um tipo de violência que antecede qualquer moral humana. Quando o King puxa esse poema para abrir o interlúdio que cita a Black Spot, ele está sugerindo que a entidade por trás de Derry funciona mais ou menos assim. A coisa é como esse pássaro, um predador que age de acordo com a própria natureza. Ela caça, se alimenta da imaginação, do medo, do sofrimento, da carne e volta para o seu sono. Não é à toa, inclusive, que a coisa que assume a forma de pássaro para dar as caras enquanto a Black Spot está pegando fogo. A questão é que, assim como no poema, ali em Derry tem alguém olhando para esse pássaro. Não só o pai do Mike ou o próprio Mike nas suas pesquisas históricas, mas nós temos a própria cidade que enxerga a violência, mas finge que não vê. E temos essas vítimas que são as minhocas, que são as crianças, os grupos marginalizados, as pessoas queimadas na Black Spot. Quando a série traz os nativo-americanos como esse grupo também de marginalizados em conexão com a energia espiritual que eles chamam de Maturin, o que eu sinto é que a série está ampliando essa leitura. Mesmo que Maturin não seja explicado na série, como eu já expliquei nos outros vídeos, subentende-se que esse povo compreende que, assim como Maturin é uma força ancestral gigantesca, existem outras forças ancestrais que precisam ser respeitadas, ainda que na base do medo. Porque o mundo não é bonzinho, existem predadores, animais que vêm em cima da morte dos outros, então eles olham para a coisa que eles batizaram de Galu como uma dessas forças monstruosas, algo terrível, mas que ainda assim se enquadra numa lógica de equilíbrio maior, de ciclos. Enquanto isso, os humanos civilizados, entre aspas, são justamente os que mais tentam se tornar monstros. E isso fica muito explícito no incêndio da Black Spot na série. Quando o delegado Bowers e os outros racistas vão colocar fogo na boate, eles aparecem usando máscaras de monstros de filmes de terror e não são máscaras aleatórias. São justamente o Drácula, a criatura de Frankenstein, o lobisomem e outros monstros de cultura pop que o Pennywise usou no livro para assustar as crianças. A série tá fazendo um comentário visual muito forte aí. Ela tá dizendo, tá vendo esses monstros clássicos que você conhece do cinema, que o Pennywise gosta de imitar? Pois é, quem tá vestindo essas máscaras agora são os humanos. O Pennywise pode ser monstruoso, mas ele é por natureza, como o pássaro da Emily Dickinson. É por isso que para os filhos de Maturin, a coisa vira um augúrio, um sinal a ser lido, uma força da qual eles mantêm distância e respeito. Já os cidadãos de bem de Derry são os verdadeiros monstros da história por escolha, assumindo as máscaras monstruosas dessas criaturas que não são vindas da natureza, mas que foram criadas pela própria humanidade. Eu ainda vou falar mais disso na minha análise completa, mas por enquanto deixem aí os comentários de vocês. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia. E antes da gente mergulhar em Derry, eu preciso muito conversar um minutinho com vocês. Primeiro, cambada, muito obrigado, de verdade. Eu fiquei bem preocupado quando os vídeos começaram a atrasar por causa das semanas de pausa depois da minha internação. Eu achei que o canal ia perder ritmo, que o algoritmo ia castigar mais ainda, aquela loucura de sempre. Mas vocês seguiram aqui comentando, mandando mensagem, aparecendo nas lives e isso fez toda a diferença para eu continuar firme. Eu continuo bem, eu continuo em recuperação, mas já tô quase 100% e saber que eu tenho aí uma comunidade inteira torcendo por mim e pelo canal é um negócio que aquece o coração. No último vídeo eu comentei com vocês que eu tô com uma meta, chegar a 600 membros no canal, e não é um número aleatório. Se a gente bater 600 membros, esse valor já passa a pagar as contas básicas do canal, que são o salário da minha querida irmã editora, os impostos, o contador. Ainda não é lucro para mim, não seria dinheiro sobrando do clube dos membros, mas já seria o ponto em que o clube começaria a se sustentar e a manter o canal respirando sem eu precisar me desesperar com esses boletos burocráticos de CNPJ todo mês. A boa notícia é que eu tô muito feliz porque a gente já passou de 300 membros e estamos quase chegando em 400, ou seja, a meta de 600 não tá tão distante assim. Eu realmente acredito que com o apoio de vocês a gente consegue chegar lá, e se você tá vendo esse vídeo editado no futuro, esse aqui é um corte da live na qual eu comentei os episódios 5, 6 de Bem-vindos a Derry, junto com os membros participando aqui no chat
debate comigo, e quando esses cortes estiverem sendo lançados, provavelmente o final da temporada já vai ter estreado, então eu convido você a se unir aos membros pra gente poder comentar juntos tudo sobre o último episódio, porque tem muita coisa pra destrinchar desse final. A gente realmente ganhou de presente aí uma expansão desse universo criado nesse livro que a gente tanto ama. Dito isso, muitos de vocês têm deixado comentários em todos os vídeos dizendo que a parte que vocês mais gostam das minhas análises dos episódios são as interpretações que eu faço sempre conectando a adaptação com a obra original. Muitos de vocês têm deixado elogios aí dizendo que amam como o meu conteúdo sempre se volta para os livros com análise literária e dos subtextos da obra, e é justamente por isso que, já pedindo desculpas caso eu esteja sendo repetitivo, mas eu reforço, se você valoriza esse tipo de conteúdo com foco nas fontes literárias, a melhor forma de contribuir é clicando em Seja Membro. Eu já comentei com vocês que conteúdo literário é difícil de performar no YouTube. Quando uma série grande como It Bem-vindos a Derry tá no ar, a gente ganha um fôlego de visualizações, porque chega gente nova, o algoritmo dá uma piscadinha pra gente, mas quando a série acaba, a tendência é que os conteúdos focados em livros voltem a performar menos. E eu sinceramente queria muito continuar a fazer vídeos semanais sobre as obras literárias do King aqui no canal, porque além de It a Coisa, de O Iluminado, Doutor Sono, ainda tem tanta história foda pra gente comentar. Vocês já perceberam que em praticamente todo vídeo de It eu puxo alguma conexão com a Torre Negra que tá aqui na estante esperando pra ser destrinchada, e justamente dentro do Clube dos Membros, o nosso Clube do Livro Felipe Barbosa tem o núcleo de leitura Stephen King, no qual a gente começou a jornada A Torre Negra e Além, onde atualmente estamos lendo A Dança da Morte e vamos passar por 19 livros do autor que se conectam com a saga A Torre Negra e com o seu multiverso. Atualmente os membros estão me acompanhando em leitura conjunta por meio das lives exclusivas, mas a minha intenção é que assim que eu encerrar a cobertura de It Bem-vindos a Derry, além dessas lives fechadas sobre a Dança da Morte, eu também quero começar a lançar os vídeos aqui no canal naquele estilo que vocês já conhecem, que nem eu fiz com It a Coisa, com Salem, com Trocas Macabras, comentando o livro capítulo a capítulo. Então eu quero fazer isso com a Dança da Morte e com todos os outros livros desse projeto. Por isso é um projeto ambicioso, é conteúdo que vai durar anos por aqui, e o único jeito de eu conseguir levar isso até o fim é através desse financiamento coletivo no Clube por Assinatura aqui do YouTube. E é claro, além desse núcleo de Stephen King, o apoio de vocês também sustenta os outros projetos de leitura coletiva, como o Núcleo de Horror e Fantasia, no qual a gente terminou agora a leitura de Frankenstein, da Mary Shelley, e vamos seguir para O Vampiro Lestat, da Anne Rice, e o Núcleo Latino-Americano, no qual a gente terminou agora a leitura de Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante, e vamos começar a ler Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu ainda vou lançar vídeos sobre todos esses livros, mas enquanto esses vídeos não saem, as lives de leitura comentada já estão salvas para os membros. Então se você gosta do meu conteúdo, se ele te ajuda a entender melhor Stephen King, descobrir novos autores, a escrever melhor, a se apaixonar mais por literatura de horror e fantasia, eu te convido a clicar em Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 por mês você entra para o Clube do Livro, participa das leituras coletivas, das lives, me ajuda a manter o canal em pé e ainda empurra esse projeto rumo à meta de 600 membros. Dito isso, muito obrigado de novo a todos que já estão comigo nessa jornada, e agora bora falar do episódio. O episódio 5 se chama Rua Nibalt 29, lembrando que essa velha casa abandonada ali do lado do pátio ferroviário que futuramente iria assombrar o nosso querido Ed do Clube dos Otários e que guardaria a forma de lobisomem que ataca o nosso querido Richie também, é importante no livro, é importante nos filmes, mas no universo dos filmes e da série ela acaba ganhando um peso maior porque vira praticamente o portal principal que leva pro covil da coisa. E bom, o episódio começa na base da Força Aérea com o Dick Hallorann avisando pro General Shaw que eles conseguiram o que eles estavam procurando na mente do garoto Daniel, e o general já vira pro Leroy Hanlon com aquele jeitão frio dizendo que acabou a enrolação, que agora é hora de respostas de verdade. E em paralelo no hospital, a Marge revela pra Lily que ela conseguiu convencer todo mundo de que a Lily não desfigurou o rosto dela, ela inventou que o óculos quebrou, que os cacos cortaram o rosto e que a Lily só estava tentando ajudar. Essa mentirinha estratégica serve pelo menos para selar uma reconciliação entre as duas, e a partir daqui a Marge se junta oficialmente ao nosso pequeno Clube dos Otários de 62. Logo depois, a turma se
se reúnem lá na sede do clube, que é a Torre de Água de Derry, e aí vem a primeira grande surpresa do episódio. Quem aparece saindo da barraca é o Matt Clements, uns 5 meses depois da morte dele na treta lá do bebê morcego mutante. O garoto surge ali todo imundo, com cabelo grande, né, um olhar meio perturbado, e esse Matt diz que ele ficou preso nos esgotos esse tempo todo e que o palhaço manteve alguns reféns vivos porque precisa do medo deles. Então ele devorou o cérebro do Ted sem dó nem piedade, mas deixou a Lucy sofrendo até morrer, e depois o Phil tá ali num estado em que ele não consegue falar nem se mexer, mas ele estaria vivo de alguma forma. Só que aí vem um papo muito estranho, porque em vez de sair correndo pra polícia, pra qualquer adulto, o Matt fala que ele preferia voltar pros esgotos do que voltar para o seu pai violento. E bom, já que aqui as análises estão todas com spoilers, vamos falar desde já, né? Por mais suspeita que essa cena parecesse, quando a gente assistiu a primeira vez, a gente ainda não sabia que aquele ali não era o Matt de verdade. Era a própria coisa e a própria série tentando enganar a gente. E eu confesso que eu fiquei aliviado quando deixaram claro que era só enganação, porque as coisas que esse Matt foi falando na cena não faziam sentido nenhum. Tipo, afirmar que o Pennywise só atacava à noite, que de dia ele dormia e outras limitações meio aleatórias. Então essa é a primeira de várias manifestações da coisa nesse episódio, só que a série segura o jogo, né? Ela não lança o palhaço de cara na nossa frente, porque ela vai construindo e segurando a imagem do Pennywise para usar só na hora mais impactante. E convenhamos também para economizar um pouquinho o salário do Bill Skarsgård, né? Agora, eu não posso deixar de comentar que nessa altura a série já deixou claro que está expandindo muito o nível dos poderes da coisa, no sentido de uma manipulação simultânea das mentes de mais de uma vítima ao mesmo tempo. Aqui no livro a gente já entende que a criatura é extremamente poderosa, com a capacidade de se transformar e mexer com a imaginação humana. Só que no livro tem toda uma questão de que o Pennywise sempre dá preferências por atacar crianças quando elas estão sozinhas, porque é mais fácil manipular os medos e traumas de um psicológico só por vez. Até quando os otários são adultos lá, ele tenta atacá-los a princípio quando eles estão sozinhos, porque quando ele aparece para os personagens em grupo, é mais difícil dele conseguir manipular as ilusões do grupo todo. Já aqui na série, não tem isso. A gente viu que o Pennywise consegue se manifestar completamente disfarçado e sem levantar suspeitas do grupo, bem longe do covil dele, ao mesmo tempo para todas as crianças, enganando todo mundo com a aparência do Matt. E esses poderes só vão aumentando nos episódios seguintes. E eu não me incomodo com o fato de isso não ser fiel ao livro, nesse ponto em específico, só que o problema para mim é que quanto mais a série mostra um Pennywise praticamente ilimitado no sentido de se infiltrar no meio das pessoas, sendo um manipulador super inteligente lá em 1962, para mim mais fraco parece o Pennywise que a gente vê lá em It capítulo 2. Eu já comentei em outros vídeos que um dos defeitos daquele filme é justamente aquela sensação de que o palhaço ali é muito menos perigoso, porque no filme ele fica praticamente restrito a fazer ilusões com os adultos o tempo inteiro, e como cortaram toda a parte de batalha metafísica do livro, fica parecendo que ele é derrotado só porque os adultos fazem bullying com ele no final. Então, vocês entendem o meu ponto? Esse Pennywise da série em 62 pareceu mais ardiloso nesse episódio do que o Pennywise que a gente vê com os adultos lá em 2016. Até porque tem um detalhe interessante que foi revelado por um dos showrunners, né, de que essa ideia do amigo morto que o tempo todo era na verdade uma manifestação da coisa, na verdade foi reciclada de uma ideia que eles iam usar com o Mike Hanlon lá no filme It capítulo 2 lançado em 2019. Existia uma versão do roteiro inicial do filme em que o Mike, que é justamente quem guia os otários adultos do filme inteiro, ia descer com eles dos esgotos, ia levar o grupo até o santuário da coisa, e lá eles encontrariam o corpo morto do verdadeiro Mike. E aí viria o choque, né, que o Mike com quem a gente passou o filme todo seria revelado como uma manifestação da coisa. Só que os produtores acabaram desistindo porque isso ia desviar demais do livro, no qual o Mike não apenas sobrevive, mas também tem a função muito específica ali de guardião das memórias de Derry, e eu confesso que não é uma ideia que me agrada, porque
destoaria muito do livro, mas pra mim aquele filme já destoa tanto do livro que pra mim pelo menos essa ideia já seria mais corajosa do que aquilo que eles apresentam lá. Mas a questão é que quando eles foram desenvolver aqui a série Bem-vindos a Derry, eles perceberam que essa ideia encaixava perfeitamente no episódio 5, com o Matt guiando as crianças pro esgoto até a grande revelação. E é aquilo, né? Na TV eles têm mais liberdade para testar esses golpes baixos emocionais sem necessariamente trair o cânone principal da obra do King. Mas me contem aí o que vocês acham no chat. A Lena falou que, nossa, ainda bem que desistiram. Alguns de vocês estão concordando comigo que também sentiram falta desse Pennywise ardiloso no segundo filme. Gabriel falou, segundo filme foi devido coletivo. Ah, tem coisas boas, tem coisas boas. E eu tenho uma sensação de que se a gente pegasse o It Capítulo 2 e a gente pudesse editar ele com cortes bem específicos e juntar ele com o It Capítulo 1, daria um filme bom. Ainda precisaria regravar ali uma batalha final, sabe? E eu quero saber quem tinha suspeitado desse falso Matt. Ó, a Tainá falou, confesso que não tinha suspeitado, pior que eu gostaria que ele estivesse vivo. Quem olhou pra esse menino branco pálido desse jeito e achou que ele tava puro, tá maluco? O Alexandre deixou uma pergunta aqui, ó, sobre aquilo que eu comentei, de que o Pennywise dos anos 60 parece mais ativo, né? Parece mais ardiloso do que o Pennywise dos filmes. E o Alexandre falou, mas não seria mais fraco porque ele está lidando com adultos? Alexandre, na verdade não, porque o Pennywise, bom, de acordo com o livro, a coisa consegue até ter um domínio melhor sobre a mente dos adultos do que sobre a mente das crianças. Com as crianças tem até aquela questão de que é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que ele consegue acessar a mente delas mais facilmente porque elas são abertas à imaginação. Se as crianças se unirem, elas também conseguem voltar essa imaginação contra ele. Então, assim, não tem essa questão de que o Pennywise teria uma dificuldade de lidar com personagens adultos. E quando eu falo sobre essa questão do Pennywise nos anos 60 parecer mais poderoso, eu comparo isso não só com o filme It Capítulo 2, mas até com o filme It Capítulo 1. Por exemplo, esse golpe aqui do Pennywise conseguir se disfarçar como o Matt, enganar todo o grupo de crianças e levar ele para os esgotos, por que ele não fez isso então com os Losers lá nos anos 80? A Maria Cecília perguntou, já que estamos falando nisso, qual o melhor livro para começar o King verso? It mesmo? Maria Cecília, eu sou suspeito porque It a Coisa pra mim é o melhor livro do King. Então assim, ao mesmo tempo que eu sempre recomendo as pessoas começarem por It para elas se apaixonarem por esse universo, eu também acho que sempre pode ser uma faca de dois gumes, porque se você começa por It, existem chances de você nunca conseguir gostar de outro livro do King tanto quanto você vai gostar de It, porque eu acho que até hoje esse livro aqui foi a superação, sabe, o ápice que o King chegou. Mas se você não é acostumada ainda com a leitura mais prolixa do King, né, com o desenvolvimento extenso do psicológico dos personagens, eu te aconselharia, às vezes, começar por alguns livros mais curtos. Eu recomendo, por exemplo, Carrie, que é um livro bem curtinho, A Hora do Lobisomem, que é um dos livros mais curtos do King, Joyland é um que muitas pessoas indicam também para começar, mas se você já está disposta aí a encarar, de fato, essa jornada aí por esse King verso com capítulos extensos, né, personagens bem desenvolvidos psicologicamente, eu recomendaria talvez você começar por O Iluminado, para sentir a vibe do autor. E depois de O Iluminado, aí eu sugiro que você siga o mapinha que eu preparei para vocês da leitura aí de A Torre Negra e Além. Naquele mapinha, eu deixo uma proposta lá chamada Antes do Maine, que é a leitura de 3 livros que se passam nas 3 cidades vizinhas ali, Castle Rock, Jerusalem's Lot e Derry, que são Salem, Trocas Macabras e It a Coisa. São inclusive 3 livros que já tiveram um vídeo destrinchando capítulo por capítulo aqui no canal. E depois da leitura desses 3, aí você segue o restante do mapa. Beleza? Tem outros comentários. A Tainá pôs uma ótima dica. Misery também é uma ótima pedida porque não dá tanto medo, só tem a doida da Annie. Sim, Misery também é um ótimo conceito para começar. Eu sempre esqueço de citar Misery e pra mim é um dos melhores livros do King, né? Tá entre os meus prediletos e às vezes eu esqueço. Enfim, voltando aqui. Enquanto tudo isso acontece com as crianças, a gente tem o núcleo militar se aprofundando. O general Francis Shaw finalmente abre o jogo com o Major Hanlon. Ele conta que os indígenas chamavam aqueles 13 artefatos enterrados de pilares, que eram objetos
forjados da mesma substância que aprisionou a criatura original quando ela chegou na Terra. Esses pilares foram espalhados por Derry pela tribo deles, que são os tais Filhos de Maturin, mas que aqui nós temos a revelação do nome no idioma nativo, que é Scout-Wapscott, um termo criado pela série que teria esse significado de Filhos de Maturin. E agora que o Dick leu a mente do Theniel, o garoto indígena, o segredo que essa comunidade guardou por mais de 400 anos vai servir para localizar a coisa e tentar capturá-la. A revelação vem com um gosto bem amargo, né? O exército quer transformar o mal de Derry em arma de guerra, então a ideia não é destruir a coisa, é domesticá-la. E o General Shaw diz que na manhã seguinte, o Major e o Coronel vão liderar um grupo até a Rua Nibbles para fortalecer a área e controlar a criatura. O plano é que o Henlow e o Coronel Fuller vão descer com uma equipe pelo poço da casa da Rua Nibbles, apertando o perímetro suficiente para manter a coisa cercada lá embaixo. E o General Shaw apela para o lado emocional do Henlow, pedindo para ele imaginar quantas vidas teriam sido salvas, quantas mães podiam ter sido poupadas de um coração partido se eles tivessem soltado a criatura na batalha lá no começo da Guerra da Coreia. E ele arremata com uma frase de efeito ali dizendo que chegou a hora de acabar com essa guerra fria que eles estão vivendo. E aí, enquanto isso, temos aquela cena da comunidade nativa onde a Rose e os anciãos se reúnem. A série reforça aqui que o ciclo atual da coisa que eles chamam de Galu nem chegou perto do que foi em 1935 ou 1908, mas mesmo assim os números são assustadores, porque são 25 desaparecimentos e 7 mortes, a maioria de crianças com menos de 16 anos, e eles também dizem que essa coisa que troca de pele vem contaminando a água subterrânea de Derry desde a fundação da cidade. Ou seja, é um mal que literalmente infiltra a cidade pelas veias de água. E aí, a Guardiã em treinamento explica que isso aponta para a chegada do que eles chamam de augúrio, que é o sacrifício monstruoso que eu comentei lá na introdução do vídeo. Eu achei muito legal a ideia de terem guardiões dedicados a observar esse ciclo, porque isso conversa muito com a mitologia do King, mesmo quando a série não cita tudo literalmente. Eles deixam claro que a função desses guardiões não é interferir, mas sim observar, registrar e respeitar à distância essa força da natureza. É por isso que faz todo sentido eles se chamarem Filhos de Maturin. A postura deles é justamente o que a tartaruga faz aqui no livro, é testemunhar, manter o equilíbrio, sem se meter diretamente nas batalhas. E essa explicação também resolve uma questão de coerência com os filmes. Se a série apresentasse uma organização de guardiões que protegem ativamente os cidadãos de Derry, ficaria muito estranho o fato de lá nos anos 80 eles simplesmente não aparecerem para ajudar os otários. Quando a série deixa claro que eles são observadores e não guerreiros, a coisa se encaixa melhor. A presença deles é espiritual e simbólica mais do que física. A Vitória botou um comentário aqui, ó. Eu imaginei que como a série vai voltando no tempo nas temporadas, mostraria como vários grupos de crianças foram enfraquecendo ele. Não posso comentar ainda sobre o episódio 8. Porém, já posso comentar que existe uma questão aqui, não só em It a Coisa, mas em outros livros do King, que eu vou trazer na próxima live, que deixa claro que entidades vindas do macroverso não enxergam o tempo de forma linear. Afinal, passado, presente e futuro são construções humanas, e entidades desse tipo enxergam ciclos do passado, presente e futuro como pontos que se sobrepõem um ao outro cronologicamente. Isso está nas entrelinhas de It a Coisa, e isso está de forma explícita em outros livros do Kingverso. Então, sua ideia aí, Vitória, faz muito sentido com a série e seria um ótimo argumento para passar pano aí de por que a série poderia mostrar um Pennywise cada vez mais poderoso, cada vez mais ardiloso, né? E cada vez mais sedento de sangue conforme eles avancem com a história do passado. Beleza? O Mário falou, eu gostei da inclusão dessa tribo, dá mais corpo para a história da série e da obra cinematográfica como um todo. Eu também gostei e achei que se encaixa com o que é proposto pelo King. A Lena colocou, ao ler o livro eu tive muito essa sensação de tempo cíclico. Dava a impressão de que os adultos e as crianças estavam vivendo e estava acontecendo ao mesmo tempo, com uma época interferindo na outra. Lena, total. Essa inclusive é a intenção explícita do King ao montar essa narrativa não cronológica dessa forma. Tem uma frase que eu gosto muito
que eu não vou lembrar de cor aqui, mas lá em O Iluminado, é quando o Jack Torrance se dá conta da forma como a aura do Hotel Overlook guardava fantasmas e presenças de várias épocas, e ele fala sobre essa noção sobre a dimensão de um tempo que não é linear, sobre como diferentes épocas acontecem ao mesmo tempo. Isso é algo que acontece dentro do Hotel Overlook, também acontece em Derry e se repete aí em várias obras do King. Então é algo muito bem trabalhado pelo King no seu universo. Enquanto isso, o projetista Hank está sendo colocado no ônibus para ser transferido para a prisão de Shawshank. E aqui a série abre uma porta muito massa para quem gosta de ficar brincando de cronologia de King verso. O conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que é a base do filme Um Sonho de Liberdade, começa lá por 1946 ou 1947, quando o Andy Dufresne é condenado, e acompanha décadas da vida dele na prisão até a fuga em 1975. Então, se o Hank estivesse indo para Shawshank em 1962, teoricamente ele iria trombar com o Andy em algum momento desse período intermediário da história, ou pelo menos eles iam viver dentro da mesma instituição corrupta e violenta que a gente conhece do conto e do filme. Só que, para felicidade do Hank, essa conexão não aconteceu porque o ônibus sofre um acidente antes e, pensando na realidade daquela prisão, ele escapou de uma realidade talvez menos corrupta do que Derry. E ali na cena da transferência, o pai do filho da Suzy, que está tomado pelo ódio e pela dor, corre armado na direção do Hank para executar o cara ali mesmo na frente de todo mundo. Ele é contido a tempo, mas o clima é de linchamento público, e no meio dessa confusão, a Charlotte entra num tipo de horror social que é muito típico do King e repara num policial suado encarando ela de um jeito nojento, batendo o cacetete e sorrindo com aqueles dentes pontudos característicos do Pennywise, enquanto a trilha sonora vai ficando cada vez mais perturbadora e de repente essa visão some, mas o que não some é o ódio inflamado que a coisa tá estimulando ali, inflado pelo racismo estrutural, que vai culminar no pai do filho da Suzy junto com outros brancos escrotos, causando o incêndio da Black Spot. Mais tarde, o General Shaw está assistindo TV e ali a gente tem uma reportagem sobre a Guarda Nacional e a polícia aguardando ali no Mississippi durante uma manifestação pelos direitos civis da população negra. Aqui a série está apontando diretamente para a atmosfera política desse ano de 1962. A gente está falando de um ano em que o Mississippi era um dos epicentros da resistência racista à integração. E em setembro de 62, por exemplo, a integração da Universidade do Mississippi em Oxford, por causa da matrícula do James Meredith, que foi o primeiro estudante afro-americano admitido na universidade, gerou um motim tão violento que precisou de milhares de soldados federais para conter. 2 civis morreram e centenas ficaram feridos nesse processo, e nessa mesma época, só cerca de 5% da população negra do Mississippi estava registrada para votar, e em agosto de 1962, a Frannie Lou Hamer tentou se registrar para votar no Mississippi e foi expulsa da plantação onde ela trabalhava, sofreu ameaças, ataques, mas continuou se tornando uma das vozes mais fortes pelos direitos civis e pelos direitos das mulheres. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque esse tipo de notícia passando na TV é exatamente o tipo de coisa que deixaria um general como o Shaw em alerta máximo, porque esse general ali, ele representa aquela geração de militares que enxergava os movimentos sociais de negros, de mulheres, de minorias no geral, como uma ameaça à ordem, uma ameaça à estabilidade interna do país. Então, quando ele fala em proteger os Estados Unidos a qualquer custo, tem uma camada ideológica muito forte aí. E isso vai ficar mais claro no episódio 7, quando a gente entender que todo o plano do Shaw envolvendo a coisa passa por usar esse ser cósmico como uma forma de conter essa baderna, entre aspas, esse caos das transformações sociais. É nesse clima que a Rose irrompe ali no escritório do Shaw, qualquer resquício de amizade de infância ou de um crush adolescente entre eles evaporou. Ela não tá ali pra ouvir conversa mole, ela quer exigir a libertação do sobrinho dela e ela fala na cara dele que tudo aquilo ali é cortina de fumaça. E o general revela que não foi a volta para Derry que fez ele lembrar de cada detalhe daquele verão de 1908, e sim o governo que enfiou algum tipo de droga nele 5 anos antes, uma espécie de medicamento. Ele conta que ele ficou empolgadíssimo quando ele percebeu
que ele estava sentado em cima da resposta para a grande obsessão da vida dele, que era descobrir como proteger os Estados Unidos. E a Rose quase ri da incredulidade diante do ego do Francis, né? A ideia de que ele poderia colocar uma coleira nessa coisa é absurda para ela, e ela ainda joga na cara dele que ela duvida que ele tenha realmente recuperado todas as memórias, dando a entender que muita coisa rolou naquele ano de 1908. E aqui a série toca numa tecla que para mim abre um leque enorme de possibilidades para esse King-verso audiovisual. O fato do Shaw mencionar que ele recuperou as memórias por meio de um remédio do governo lembra muito a existência da famosa oficina, né, a The Shop em inglês, no universo do Stephen King. Essa oficina é o Departamento de Inteligência Científica, uma agência governamental secreta que aparece em vários dos seus livros, sendo uma organização obcecada por fenômenos paranormais e poderes psíquicos. No livro A Incendiária, por exemplo, é a oficina que faz os experimentos com a droga Lote 6 em universitários, o que acaba gerando poderes psíquicos no Andy e na filha dele, a Charlie, que desenvolve procinese. É de entendimento geral também que a oficina estaria por trás do projeto Ponta de Flecha, que é aquela instalação militar lá do conto O Nevoeiro, que abre uma brecha entre dimensões e deixa as criaturas entrarem na nossa realidade, o que vocês vão ver inclusive que é referenciado com muita força no episódio 8 que fecha a temporada. Então, quando a série mostra um alto escalão militar e cita drogas experimentais do governo, é difícil não sentir que é um clima bem parecido. E aí entra o meu dilema como leitor do livro It a Coisa. Eu acho muito interessante o uso dos militares na série para expandir esse universo e deixar a história funcionar como uma obra nova, independente do livro. Isso abre espaço para conectar com outras histórias do King, para falar de experimentos, armas paranormais, talvez até pavimentar uma aparição mais clara da própria oficina em futuras temporadas. Só que se eu paro para pensar apenas na lógica interna do livro It a Coisa, esse plot todo dos militares não faz sentido nenhum, porque no livro a ideia central é que a coisa permeia a cidade, ela influencia os adultos, cria um ambiente em que o racismo, a misoginia, a homofobia, o abuso e a negligência são normalizados, mas ela faz isso se camuflando, ela não quer chamar a atenção, ela não quer que as autoridades tenham uma consciência clara de que existe uma criatura sobrenatural de ciclo definido ali embaixo. Os adultos sentem, eles racionalizam e fecham os olhos. As crianças é que enxergam o monstro. Se você coloca na história um exército ciente dos ciclos que está estudando, catalogando, planejando operações militares para cercar o inimigo, você quebra um pouco a realidade interna dessa história, porque se os militares têm essa consciência toda, eles nunca vão parar de caçar a coisa, mesmo que eles tenham uma vitória pontual ali em 62. Então, o poder da criatura aqui em Derry sempre foi, em parte, o anonimato. Só que ali na série, esse anonimato cai. Então assim, resumindo meu ponto, para mim esse plot dos militares não conversa bem com a proposta do livro, mas pode funcionar bem se eu encaro a série como uma variação, né, um universo paralelo do King, e nessa chave eu compro a ideia justamente porque ela abre espaço para essas outras conexões que eu mencionei. Mas eu quero saber de vocês aí o que vocês acham de tudo isso. Adorei, Lena. Crianças falando de coisas sobrenaturais, doidas. Francis Shaw falando sobre coisas sobrenaturais. Toma aqui milhões de dólares pra pesquisar. A Larissa falou que achou o plot dos militares na série bem nonsense. A Vitória disse: olha eu passando o pano. E se a coisa estivesse usando os militares para quebrar os pilares? Vitória, falamos disso melhor na live do episódio 8, beleza? Ainda assim, não muda o fato de haver o questionamento. Se esses militares já sabiam de tudo aqui em 62, eles simplesmente perderam os registros 27 anos pra frente, porque há sempre a desculpa, né? Derry conseguiu apagar a memória deles. Apagou a memória e até os arquivos oficiais do governo, então. O Mário botou: os militares podem ter sido manipulados pela coisa e o governo não sabe de tudo. Ele fez de propósito para poder libertar ela e no fim deu errado. Vamos usar essas passadas de pano. Como eu disse, não faz sentido nenhum com o livro. Não faz sentido nenhum com o livro. Mas não estamos falando do livro, estamos falando da série. E na série tá legal.
Eu acho nonsense? Acho. Mas é um nonsense que dá pra comprar. A Larissa também falou que essa coisa dos pilares também não colou muito pra ela. Se a série se baseia no filme porque os cristais ainda aparecem lá, porque os cristais não aparecem no filme. Mas na verdade a ideia aqui é que os pilares ainda estão enterrados lá no filme. Só porque ninguém descobriu. O Mike não teve uma pesquisa tão profunda. Deixa eu defender meu menino Mike aqui então, tá bom? Eu preciso defender o Mike. Lembram que eu comentei com vocês que um dos meus maiores desgostos do filme é o tanto que eles apagam o Mike enquanto historiador de Derry? Porque o Mike, ele é um personagem tão grandioso aqui no livro Tia Coisa, que ele conseguiu, através da pesquisa histórica que ele aprendeu a fazer com o pai dele, descobrir um padrão de aproximadamente 27 anos, porque aqui no livro é entre 25 e 28, são aproximadamente 27 anos, um padrão de ciclos que se repetem e fazer toda uma cronologia que ninguém em Derry jamais conseguiu fazer. O Mike não é só um historiador excelente, ele é um observador inteligentíssimo. A série Bem-vindos a Derry, ela praticamente reforça o que os filmes faziam de apagar o personagem do Mike e basicamente coloca uma pedra, tipo assim, gente, o Mike, historiador, não é bosta nenhuma, porque o que ele acha que descobriu não é 1% da história que existe ali. Existiam pilares enterrados, militares e indígenas acompanhando essa coisa há décadas. Então, assim, a série basicamente olha pro Mike dos filmes, que já foi apagado, e fala: foda-se, Mike. Foda-se, Mike. É isso. Larissa aqui, o Mike no livro é maravilhoso. Os dois filmes pecaram muito com ele. E Vitória falando: proteja nosso menino Mike. O filme não foi bom pra ele. E a série também não, embora a série esteja sendo boa pro pai do Mike. Will Hanlow é um dos maiores presentes dessa série pra mim. Enquanto isso, o Leroy Hanlow finalmente conta a verdade pra sua esposa. Ele leva a Charlotte e o Will pra ficarem com ele na base até a missão acabar, na tentativa de manter a família por perto e teoricamente protegida. Em paralelo, a Lily busca ajuda com aquela funcionária de Juniper Hill, a Ingrid Kirsch, que é aquela mulher que parece gentil com ela, mas que vive presa num casamento com um marido agressivo, o açougueiro Stanley Kirsch. Lá no primeiro episódio, ele se gabava de ser conhecido pelo apelido de Cutelo, e aqui a série mostra que ele não é violento só com carne de açougue. E bom, agora nós já sabemos que essa Ingrid é filha do Bob Gray, o artista de circo humano lá do começo do século, que trabalhava junto com a sua esposa e depois com a sua filha no número de palhaço. Em algum momento da vida adulta, ela larga o sobrenome Gray e se torna Ingrid Kirsch ao se casar com o açougueiro Kirsch. E é justamente essa identidade de senhora Kirsch que o Pennywise vai roubar décadas depois para assustar a Beverly, quando a Beverly adulta visita a antiga casa em Derry e dá de cara com aquela velhinha sinistra. Ou seja, a série está construindo camada por camada o trauma que o rosto da Ingrid representa. Aí, enquanto a Charlotte arruma um novo lar na base, tentando criar um mínimo de sensação de casa para ela e pro Will, uma notícia urgente aparece na TV. O ônibus que levava os prisioneiros para Shawshank sofreu um acidente e o Hank Grogan parece ter fugido. E na mesma reportagem, os militares aparecem justificando a movimentação em torno da casa da rua Nibbles com uma desculpa de vazamento de gás. O coronel Fuller reúne 4 times para essa operação nos túneis debaixo da casa, com uma confiança que destoa completamente do tipo de ameaça que a gente sabe que tem lá embaixo. Ele avisa que eles vão entrar em território inimigo e que qualquer que seja a forma que essa coisa assuma, ela vai usar medos pessoais de cada um contra eles. Então a ordem é simples e assustadora, né? É não travar, não confiar em nada, e se virem alguma coisa que não faz sentido estar lá, é para atirar. Os soldados descem pela casa mal assombrada e pelo poço, como se eles estivessem entrando num treinamento. Os 2 primeiros soldados a morrer são completamente figurantes, mas a forma que a coisa assume para eles é bem massa do ponto de vista simbólico, que é um tio Sam fantasmagórico apontando o dedo e falando "eu quero você, I want you". No livro tem uma fala de um dos policiais quando está investigando a morte do Adrian Mellon, que diz que ele não liga se o assassino estava vestido de palhaço ou de tio Sam. Pode ser daqui que os produtores tiraram essa ideia para a série, mas o massa é lembrar rapidinho aqui o significado por trás do tio Sam. Desde a Primeira Guerra Mundial,
O famoso pôster em que o personagem Tio Sam aponta direto para a câmera e fala I want you for US Army, né? Serviu como principal ferramenta de recrutamento do exército americano. Ele foi criado em 1917 pelo ilustrador James Montgomery Flagg e esse cartaz virou um ícone tão forte que ele foi reutilizado na Segunda Guerra e até hoje é referência de propaganda patriótica. Então, pensa do ponto de vista dos soldados de 62 em plena Guerra Fria. O Tio Sam não é só uma figura patriótica bonitinha, é quase um pai brutal apontando o dedo e exigindo serviço e sacrifício. Então faz todo sentido o Pennywise assumir essa forma como um tipo de piada macabra com os medos específicos dos militares. Mais adiante nessa mesma sequência, o Coronel Fuller mostra o cara sanguinário e inconsequente que ele é, porque o Daniel, que já estava sem equipamento adequado e sem uniforme completo, tenta fugir em desespero e o coronel descarrega dezenas de tiros sem pensar duas vezes. O Daniel some na correria e no processo ele deixa cair a adaga sagrada na água. E enquanto a água está na altura do peito para os outros soldados, o Dick Hallorann afunda muito mais fundo ali e emerge numa banheira, num espaço liminar ligado diretamente à sua iluminação, ao seu shining. A avó dele aparece primeiro ali, avisando para ele, ele tá vindo atrás de você. E a gente supõe que ele esteja falando da coisa. Mas quem entra pela porta primeiro é um monstro que parece bem humano, o avô do Hallorann, que é o Andy Hallorann, o mesmo avô abusivo mencionado no cânone lá em Doutor Sono, que eu expliquei em detalhes no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, vale a pena clicar aqui nos cards e dar uma olhada, porque lá eu expliquei com mais detalhes a origem do termo iluminado, a história do Dick com aqueles que ele chamava de vovó branca e vovô preto. Na cena da série, o avô tá com uma arma na cintura e ele odeia o fato do neto e da avó se comunicarem telepaticamente e ele exige que o garoto abra uma caixa zombando do conceito da avó que falava pro Dick trancar essas coisas numa caixa da mente e jogar a chave fora. Então para esse avô, ou melhor, para essa figura que tá ali provocando o Dick, um poder desses foi feito para ser usado, e usado de forma cruel. E aí ele atira na perna da idosa ali na frente, transforma isso num jogo sádico, forçando o Dick a abrir a caixa, enquanto a gente vê as formas do Pennywise se infiltrando ali na voz e no rosto do cara. Então a coisa tá assumindo a forma do maior trauma do Dick, para forçar o Dick a abrir não apenas a caixa onde ele guardava os espíritos ruins ao longo da vida, mas também o seu próprio canal espiritual, a mediunidade que ele tinha suprimido para parar de ser atormentado por presenças. No livro Doutor Sono, a ideia das caixas está ligada a guardar os espíritos malignos que se alimentam da iluminação. Aqui a série ampliou o conceito. A caixa vira também o tampão da sensibilidade espiritual do Dick. O Pennywise sabe que ele é um adversário potencialmente forte, então ele quer fragilizar o cara, fazer com que ele volte a ser o menino cercado de almas mortas pedindo ajuda. Então, ao forçar a abertura dessa caixa, o palhaço está basicamente reativando o radar mediúnico do Dick, o que vai ter consequências bem claras no final do episódio. Agora, no núcleo das crianças, a Lily e a Marge se juntam ao Matt, ao Ronnie e ao Richie primeiro lá na Torre d'Água, com o plano de que a única forma de provar a inocência do Hank é salvando o Phil. Eles acham que se eles tirarem o garoto vivo de lá de baixo, isso vira uma prova concreta de que o verdadeiro monstro não era o Hank. Os garotos travam na hora que ela fala em entrar nos esgotos, é claro, só que a Lily é bem firme e ela traz o plano de que eles só vão precisar tomar mais remédio, né? Os benzodiazepínicos que ela pegou da ajudinha da mamãe, para que eles fiquem menos assustados. Mesmo assim, os meninos ainda hesitam, e aí a Lily apela para o emocional. Ela traz uma frase que o pai dela dizia, de que na vida as pessoas são âncoras ou botes salva-vidas. Ou elas te afundam ou elas te mantêm flutuando. Então, é um momento bonitinho ali em que todos os amigos se declaram como bots uns pros outros. Eles decidem que vão ser o bot do Phil também. E pouco depois o Will aparece ali exausto, né, correndo, mostrando que ele fugiu da base para ajudar os amigos, deixando claro que ele também escolheu ser um bot salva-vidas. E eu gosto muito da ironia nesse texto, porque te manter flutuando é exatamente o que o Pennywise fala que ele faz com as crianças, né? Então a série pega esse verbo que na boca do Pennywise é macabro e ela devolve como algo positivo ligado ao cuidado e à amizade.
Desculpa, eu ri muito desse comentário. A Lily vendo como os bots fogem rápido no fim do episódio. Destruiu toda a emoção. Somos como bots. Tchau, Lily, fica pra trás. É verdade, Taina. Acho muito bom o Pennywise tomando o remedinho, empenhado no papel mesmo. Eu nem tinha reparado nisso. A Givian colocou aqui, as crianças de Derry são tão corajosas. Eu, na idade deles, nem no banheiro sozinha ia se tivesse escuro. E a Tainá colocou, acho... Não, a Jéssica complementou, a gente não dava nem descarga com medo da loira do banheiro. Mas é engraçado, apesar do fato das crianças terem fugido como bots motorizados, é muito interessante realmente a noção de coragem que é trazida aqui para esses personagens, principalmente quando a gente pensa na família Henlow, porque para mim os personagens mais corajosos dessa série são Will Henlow e a sua mãe Charlotte, que são os dois que vão contra o sistema, contra as ordens do Leroy Henlow, porque sabem que coragem é você fazer o que é certo, mesmo que você tenha medo. Então é interessante que, em teoria, o homem sem medo ali é o herói, mas pra mim os personagens mais corajosos são a Charlotte e o Will. Bom, o Matt então guia a turma até um dos canos de esgoto dos Barrens, né, canalizando totalmente a vibe do Clube dos Otários que a gente já conhece, com a diferença de que aqui esses otários dos anos 60 estão todos chapados de remédios. O Richie tá ali achando o máximo porque ele conseguiu andar de mãos dadas com a Marge, e aí eles acabam chegando num beco sem saída, onde a coisa complica, porque os corpos deformados dos amigos, do Phil, da Suzy, do Ted, aparecem flutuando ali na água. E é aí que o falso Matt começa a girar em volta ali de um cano, balançando de um jeito perturbador e cantando uma cantiga bizarra que o marketing da série já vinha usando nos trailers há bastante tempo, que cantava ali All of the tunnels are underground, where none of the children will ever be found, trazendo aí essa rima que fala dos túneis subterrâneos onde as crianças nunca serão encontradas, e depois do Pennywise enfim surge completando o refrão e puxando a parte ali do Down with the Clown. Nossa, foi de arrepiar. Então a entrada foi coreografada, pra mim o timing foi perfeito, já dá pra colocar essa aparição na lista das melhores entradas do Pennywise no audiovisual. O Gabriel colocou, voltei pra assistir essa cena 3 vezes, não me canso de ver toda vez que aparece de novo. A Jéssica falou que é a melhor cena ever, eu também achei muito boa. E a Maria botou que a série acertou muito bem em segurar a aparição dele. Ter explorado as outras formas antes do palhaço foi só deixando a gente com vontade de ver o nosso querido palhacinho. Até porque isso se conecta muito com aquilo que eu expliquei no vídeo sobre o episódio 3, sobre aquela questão do Pennywise enquanto entidade ter a necessidade de performar espetáculos como seu modus operandi. Eu curti também que o Pennywise resgata aqui o abaixem-se e se protejam crianças, né? A fala dos programas de proteção do governo durante a Guerra Fria, que vem sendo repetida desde o primeiro episódio justamente pela Tartaruga Bert como parte da campanha educativa. Então o Pennywise está mostrando de novo que ele absorve o medo coletivo daquele período e usa com o seu humor sádico. E aí, enquanto as crianças fogem, o Leroy Henlon e o seu parceiro Paulie também se perdem nos túneis. O Henlon é atacado pela coisa, assumindo ali a aparência da Charlotte. Ele enxerga sua esposa, enquanto o parceiro não vê nada, e isso é o gatilho para ele atirar. A coisa recua, vai embora, e o Henlon vira pro Paulie e solta a ordem que o coronel tinha dado lá em cima. Ó, qualquer coisa que você vira aqui embaixo que não deveria estar aqui, atira pra matar. O problema é que o Henlon não fazia ideia de que o seu filho e os amigos do filho estavam nos mesmos túneis fugindo da coisa. Então o Will aparece se aproximando, pedindo ajuda exatamente como na visão da Charlotte. O Henlon quase atira no próprio filho, só que dessa vez o Paulie também tá enxergando o Will. Então ele percebe que aquilo é real e se joga na frente para proteger o garoto e acaba morrendo com um tiro que deveria acertar o Will. Enquanto isso, em outra parte dos esgotos, a Lily se separou do grupo e ela é encurralada pelo Pennywise, que provoca ela dizendo que é uma pena ela não ter conseguido salvar o Matt, porque ela é uma boa amiga, mas uma péssima filha. E aí ele se transforma naquela versão grotesca do pai dela, que é um híbrido de polvo com picles, intensificando ali o terror emocional. Quando ele parte para atacar, algo impede o seu avanço.
a adaga que tinha caído do bolso do Daniel tá ali na água, com a lâmina brilhando, e isso parece afastar a criatura. A Lily aproveita e pega a adaga pra ela, e aquilo, né? Mesmo que a série não tenha mostrado nenhuma tartaruga Maturin de forma explícita nessa temporada inteira, eu já comentei que faz sentido interpretar que o símbolo, o arquétipo da tartaruga em Derry funciona como um canal da energia de Maturin, assim como acontece com o amuleto Escolpada na saga A Torre Negra, e assim como os indígenas usam a erva que eles chamam de Maturin na série. Então não me parece coincidência a Lily se colocar justamente atrás da adaga na hora certa. Pra mim dá pra ler esse momento como mais do que sorte, pode ser um pouquinho de influência da energia de Maturin incorporada ali no seu pingente de tartaruga, mesmo que de forma sutil. No final, fora dali, a Ingrid Kirsch entra no carro e encontra o Hank escondido no banco de trás. A gente descobre que os dois são amantes, então ela é a mulher com quem ele estava naquela noite fatídica. Ela diz que ficou apavorada quando soube do acidente, que a polícia está caçando ele, então que eles têm que achar um lugar seguro. E o Hank pede para ela procurar a Charlotte, falando que a Charlotte é a única que pode ajudá-los de verdade. No finalzinho do episódio, o Dick Hallorann consegue finalmente sair daquele espaço mental da banheira e atravessar os túneis para sair do esgoto, mas quando ele vê o fantasma do Paulie na floresta, cai a ficha dele de que a caixa onde ele trancava os seus horrores interiores foi aberta, os fantasmas que ele mantinha presos na mente agora estão soltos e o seu canal com o mundo espiritual está escancarado de novo. Isso até é algo bom pensando no futuro desse personagem, mas é trágico ao mesmo tempo, porque enquanto ele recupera a potência da iluminação, ele volta também a ser de certa forma um jovem vulnerável disponível para os mortos. Um preço altíssimo que o Pennywise está forçando ele a pagar. E é com essa sensação de caos instalada em Derry, tanto no plano sobrenatural quanto no plano político e familiar, que o episódio termina. Deixa eu só ver mais alguns comentários de vocês aqui. Tipo uma contra-oficina? Interessante, hein, Vitória? Interessante, uma contra-oficina seria massa. Já pensaram? Nossa, é foda que a série da Torre Negra vai ser adaptada pela Prime Video. Porque pensa se fosse pela HBO, se aí, nossa, pensa se o Mike Flanagan pudesse ligar pro Andy Muschietti e botarem as duas séries se relacionando. Penso o quanto que ia ser foda. Ei, ai, ai. E King, por que você não vendeu os direitos todos pra uma empresa só? É isso, cambada. E lembrando, para quem estiver vendo esse corte editado no futuro, nos próximos dias a gente lança aqui os cortes dos próximos episódios. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse uso dos militares, desse plot twist do Matt e da aparição do Pennywise na série. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!